Impacto e visualização das guerras nucleares. Detalhes chocantes em fotos e vídeos. Guerras nucleares referem-se a conflitos em que armas nucleares são usadas, podendo causar destruição massiva e impactos ambientais duradouros. A importância desse tema reside na capacidade dessas armas de aniquilar cidades inteiras, sendo crucial entender suas consequências para prevenir futuros desastres. Hiroshima e Nagasaki foram as primeiras cidades a sofrerem ataques nucleares, marcando o início de uma nova era na guerra. Em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre essas cidades japonesas, forçando a rendição do Japão e encerrando a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, a corrida armamentista levou ao desenvolvimento das primeiras bombas nucleares. A competição entre as nações para criar armas mais poderosas culminou no uso de bombas atômicas, mudando para sempre a forma como guerras são travadas e percebidas. A bomba de Hiroshima, apelidada de Little Boy, causou destruição incomensurável e matou milhares de pessoas instantaneamente. Seus impactos foram devastadores, tanto pelo poder explosivo quanto pela radiação, deixando um legado de sofrimento que perdura até hoje. Em Nagasaki, a bomba Fat Man trouxe consequências catastróficas semelhantes às de Hiroshima. A explosão dizimou a cidade e causou um número imenso de vítimas, reforçando os horrores das armas nucleares e solidificando a necessidade de controle e prevenção de futuros conflitos nucleares. Os testemunhos de sobreviventes das explosões nucleares em Hiroshima e Nagasaki são relatos emocionantes que capturam a dor e o sofrimento indescritíveis. Essas histórias humanas oferecem uma visão profunda das consequências devastadoras das bombas, lembrando-nos da urgência de evitar futuras tragédias nucleares. As imagens das cidades destruídas após os bombardeios nucleares são chocantes e perturbadoras. Elas mostram a magnitude da destruição e a absoluta devastação que as bombas causaram, transformando cidades vibrantes em paisagens desoladas. Essas imagens são um poderoso lembrete visual do horror das armas nucleares. Vídeos históricos das explosões nucleares em Hiroshima e Nagasaki são registros impactantes que capturam o momento exato das detonações. As filmagens mostram a formação dos icônicos cogumelos de fumaça e a destruição imediata das áreas atingidas, ilustrando a força devastadora das bombas. O Projeto Manhattan foi um esforço secreto e colossal para desenvolver as primeiras bombas nucleares durante a Segunda Guerra Mundial. Este projeto envolveu cientistas de diversas nacionalidades e resultou na criação das bombas atômicas que seriam usadas em Hiroshima e Nagasaki, mudando o curso da história. Robert Oppenheimer, frequentemente chamado de pai da bomba atômica, foi um dos principais cientistas do Projeto Manhattan. Sua liderança e visão foram cruciais para o desenvolvimento das primeiras armas nucleares. A equipe de Oppenheimer incluía alguns dos maiores nomes da física da época, todos unidos por um objetivo comum. A União Soviética e os Estados Unidos travaram uma intensa corrida nuclear durante a Guerra Fria. Ambas as superpotências investiram massivamente em armamentos atômicos, buscando garantir sua superioridade militar. Esse período foi marcado pelo medo constante de um confronto nuclear, que poderia ter consequências devastadoras para o mundo inteiro. Os primeiros testes nucleares soviéticos, conhecidos como Operação Fars Lightning, marcaram a entrada da União Soviética no clube das potências nucleares. Realizado em 1949, o teste demonstrou que os soviéticos haviam desenvolvido uma bomba atômica, intensificando ainda mais a corrida armamentista e aumentando as tensões globais. A crise dos mísseis de Cuba, em 1962, foi um dos momentos mais críticos da Guerra Fria. A descoberta de mísseis soviéticos em território cubano levou o mundo à beira de uma guerra nuclear. A tensão só foi aliviada após intensas negociações entre Estados Unidos e União Soviética, resultando na retirada dos mísseis. Imagens de satélite da crise dos mísseis revelaram a presença de bases de lançamento em construção em Cuba. Essas fotos foram fundamentais para que o governo dos Estados Unidos pudesse tomar decisões informadas e pressionar a União Soviética a remover os mísseis, evitando assim uma catástrofe nuclear. Vídeos históricos da crise dos mísseis de Cuba mostram discursos tensos, reuniões de alto nível e o clima de apreensão que tomou conta do mundo. As imagens capturam a urgência e o medo presente nas negociações, ilustrando a proximidade assustadora de um conflito nuclear iminente. A doutrina da destruição mútua assegurada, NED, foi uma estratégia de dissuasão nuclear durante a Guerra Fria.
baseava-se no conceito de que qualquer ataque nuclear por uma superpotência resultaria em uma retaliação devastadora, garantindo a destruição total de ambos os lados. Isso criou um equilíbrio de terror, prevenindo conflitos diretos. A Guerra das Malvinas, em 1982, destacou a ameaça nuclear mesmo em conflitos regionais. Embora o conflito entre Reino Unido e Argentina não tenha envolvido armas nucleares, a presença de submarinos britânicos equipados com mísseis nucleares evidenciou o potencial de escalada nuclear em disputas territoriais, gerando preocupações globais. Índia e Paquistão têm uma história de tensões nucleares desde seus primeiros testes nucleares nos anos 1990. Ambos os países realizaram múltiplos testes, exacerbando as rivalidades regionais. A presença de arsenais nucleares em ambos os lados aumenta o risco de um conflito nuclear na região, preocupando a comunidade internacional. Imagens dos testes nucleares na Índia e no Paquistão mostram a potência destrutiva desses armamentos. As explosões, capturadas em fotos e vídeos, ilustram a devastação potencial e reforçam a necessidade de controle e desarmamento. Esses registros visuais são um lembrete sombrio das consequências de uma guerra nuclear. Vídeos documentais sobre a corrida nuclear na Ásia fornecem um panorama detalhado das tensões, estratégias e desenvolvimentos tecnológicos entre Índia e Paquistão. Esses documentários destacam a complexidade das relações regionais, o impacto potencial de uma escalada nuclear, promovendo uma maior compreensão e conscientização sobre a necessidade de diplomacia e desarmamento. A Coreia do Norte, sob um regime fechado e autoritário, tem desenvolvido suas capacidades nucleares, desafiando sanções internacionais. O programa nuclear norte-coreano é uma fonte constante de tensão global, levando a uma série de negociações e ameaças. A imprevisibilidade do regime intensifica a preocupação com a segurança regional e mundial. As sanções internacionais visam pressionar a Coreia do Norte a abandonar seu programa nuclear. Essas medidas afetam a economia do país, restringindo acesso a recursos vitais. No entanto, o regime frequentemente encontra maneiras de contornar essas sanções, mantendo suas ambições nucleares e desafiando a comunidade internacional. Imagens e vídeos dos testes nucleares norte-coreanos ilustram o poder destrutivo dessas armas. Essas demonstrações não só intimidam vizinhos como também mostram a determinação do regime em avançar seu programa. A mídia global frequentemente destaca esses testes, aumentando a pressão sobre líderes mundiais para encontrar soluções diplomáticas. O Tratado de Não Proliferação Nuclear busca prevenir a disseminação de armas nucleares e promover o desarmamento. Assinado por 191 países, enfrenta desafios significativos, incluindo a adesão de nações nucleares e a fiscalização eficaz. O tratado é essencial para a estabilidade global, mas requer cooperação internacional contínua para ser eficaz. A ONU desempenha um papel crucial no controle de armas nucleares, mediando negociações e impondo sanções. Agências como a IAEA monitoram programas nucleares, garantindo conformidade com tratados. A diplomacia multilateral da ONU é vital para prevenir a proliferação nuclear e promover um mundo mais seguro e estável. Os acordos históricos SALT, START e INF desempenharam papéis cruciais na limitação e redução de arsenais nucleares. Eles foram marcos na cooperação entre superpotências, buscando equilibrar a segurança global. Esses tratados ajudaram a evitar a escalada armamentista, promovendo um ambiente de maior estabilidade e confiança mútua entre nações. Filmes e documentários sobre guerras nucleares têm um impacto significativo na conscientização pública. Obras como O Doutor Fantástico e O Dia Seguinte retratam as devastadoras consequências de um conflito nuclear. Essas produções culturais influenciam a percepção das pessoas sobre os riscos envolvidos e a necessidade de medidas preventivas. As explosões nucleares causam impactos ambientais devastadores e duradouros. Além da destruição imediata, a radiação residual contamina o solo, a água e o ar. Isso afeta a saúde humana, a biodiversidade e a agricultura, gerando crises humanitárias e ecológicas que perduram por décadas e comprometem a sustentabilidade do planeta. A ameaça do terrorismo nuclear no século XXI é uma preocupação crescente. Grupos extremistas buscam adquirir materiais nucleares para provocar destruição em massa. Esse cenário impõe desafios extraordinários para a segurança global, exigindo cooperação internacional, inteligência estratégica e medidas de controle rigorosas para prevenir ataques catastróficos.
Cidades-alvo e cenários potenciais de ataques nucleares são constantemente analisados por especialistas em segurança. A identificação dessas áreas permite a elaboração de estratégias de defesa e planos de evacuação. No entanto, a mera possibilidade de tais ataques gera um clima de medo e incerteza, destacando a urgência de prevenir a proliferação nuclear. A diplomacia desempenha um papel crucial na prevenção de guerras nucleares, promovendo diálogo entre nações e negociando tratados que limitam a proliferação de armas nucleares. A cooperação internacional é essencial para construir confiança mútua e garantir que os países cumpram seus compromissos, reduzindo assim o risco de um conflito catastrófico. O desarmamento nuclear tem casos de sucesso, como a retirada de armas nucleares da Ucrânia, e falhas, como a persistência de arsenais significativos em várias nações. Esses exemplos mostram a complexidade do processo e a necessidade de um esforço contínuo e coordenado para alcançar um mundo livre de armas nucleares. Testemunhos de diplomatas e líderes mundiais oferecem insights valiosos sobre os desafios e avanços na luta contra a proliferação nuclear. Essas vozes experientes destacam a importância da negociação, da transparência e do compromisso político para manter a segurança global e evitar a escalada de tensões nucleares. A cultura popular frequentemente explora o medo das guerras nucleares, refletindo e amplificando as ansiedades da sociedade. Filmes, livros e séries de TV abordam cenários apocalípticos, alertando sobre os perigos das armas nucleares e incentivando o público a refletir sobre a importância da paz e da diplomacia. Videogames e filmes frequentemente retratam cenários de guerra nuclear, proporcionando uma visão dramatizada das consequências devastadoras desses conflitos. Essas representações ajudam a sensibilizar o público sobre a gravidade do tema, ao mesmo tempo que entretém, tornando a discussão sobre armas nucleares mais acessível a diferentes audiências. A educação sobre armas nucleares é vital para a conscientização pública. Conhecer os perigos e as consequências de um ataque nuclear promove uma cultura de paz. Iniciativas educativas nas escolas e campanhas de informação ajudam a formar cidadãos mais conscientes e críticos, capazes de pressionar por políticas de desarmamento nuclear. Com os avanços tecnológicos, os arsenais nucleares estão em constante modernização. Novas tecnologias emergentes aumentam a precisão e letalidade dessas armas, tornando a ameaça nuclear ainda mais perigosa. A inovação tecnológica deve ser direcionada para a paz e segurança, não para a escalada de conflitos nucleares. Testes nucleares subterrâneos e subaquáticos foram métodos utilizados para minimizar os impactos ambientais e detectar falhas em novas armas. No entanto, esses testes também causam danos ao meio ambiente e à saúde humana. É essencial intensificar os esforços globais para banir completamente esses testes e promover a paz. A preparação para ataques nucleares envolve planos de contingência detalhados. Governos devem desenvolver estratégias de resiliência, como abrigos nucleares e sistemas de alerta precoce. A população precisa estar informada sobre as medidas a serem tomadas em caso de emergência, garantindo uma resposta eficaz e minimizando as consequências de um ataque. O desarmamento nuclear é uma necessidade urgente. A existência de armas nucleares representa uma ameaça constante à humanidade. A cooperação internacional e a diplomacia são essenciais para alcançar um mundo sem armas nucleares, onde a paz e a segurança global prevaleçam. A união de esforços é crucial para um futuro seguro.